está dentro aqui do Congresso da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a gente resolveu dar uma paradinha, roubamos ele. Mentira, ele veio visitar a gente roubou ele. O Tom Bueno para falar um pouquinho de novidades na área de diabetes. Obrigado pelo convite, Cris. É uma delícia poder falar um pouco de saúde, né? E estar aqui para poder absorver tudo que tem de novidade e aprender também junto com os médicos, né? E assim, eu já consegui perceber muitas novidades, né? Também descobri, né, o que ainda existe de dúvida em relação ao médico ao tratar do diabetes. E ontem a gente pôde acompanhar algumas aulas importantes, né? Inclusive o lançamento, né? O anúncio do lançamento do Libre 2, que é o sensor de glicose, que chega ao Brasil, a previsão é em 2023. A empresa que fabrica e comercializa no Brasil já está trabalhando junto à Anvisa para ter essa aprovação para que... A Abbott já está trabalhando então junto à Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para aprovar a comercialização desse produto que vem, né, e a expectativa é muito grande, porque eu publiquei nas minhas redes sociais e muita gente de fora do Brasil já começou a me escrever dizendo: aqui em Portugal, por exemplo, eu já comprei e isso já mudou o meu tratamento do diabetes. Por quê? Ele, além de ter alarmes que avisam, né, quando a glicose está muito baixa ou quando a glicose está alta, isso ajuda a pessoa com diabetes a tomar melhores decisões, então, ou seja, você diminui o risco de ter oscilações glicêmicas. Ele também já faz o monitoramento automático, né, então já vai direto para um streaming, ou seja, o médico já tem acesso, não precisa ficar escaneando, e a gente está na expectativa, inclusive eu, né, porque eu quero muito ter essa tecnologia junto do meu dia a dia mesmo, para que eu possa cada vez mais melhorar o tratamento, porque eu também convivo com diabetes tipo 1 e eu sei exatamente o que as pessoas, tanto com diabetes tipo 1 quanto com diabetes tipo 2, precisam, né, no dia a dia, na rotina, e isso vem para aliviar um pouquinho dessa carga que às vezes a gente olha e fala assim, muito pesada. Na verdade, é um tempo real positivo, porque na verdade é uma vida em tempo real, mas eu acho que ela tem esse ponto muito positivo de é um tempo real que traz liberdade e não aquele que fica vigiando. Eu acho que essa é a sensação. É a sensação de alívio, essa é a palavra, né? Alívio, porque assim, eu sou um adulto com 38 anos, que sei das minhas responsabilidades, mas que às vezes eu sou privilegiado, eu tenho acesso a tudo isso, né? Então eu não posso esquecer disso, sair da minha bolha, entender que o Brasil é muito diferente, existem realidades que as pessoas não têm esse tipo de acesso, e quando a gente fala sobre isso, né? E quando a gente começa a ter opções de tratamento, isso começa a ser uma realidade num país tão grande, com mais de 200 milhões de pessoas e com mais de 16 milhões de brasileiros com diabetes. Então, na verdade, tira esse alívio para o pai, né, para a mãe que não dorme, para quem convive com diabetes, evitar as complicações, né, porque é isso que a gente quer, né, evitar as complicações causadas pelo diabetes descontrolado, e mais do que isso também, a gente acaba educando essas pessoas através da tecnologia, porque aprende, comi isso, o que acontece? Estou estressado, o que acontece? Não dormi direito. Na hora, não é ninguém que está contando. Exatamente, e o médico tem esse controle, e isso é muito importante, né? E a gente está falando de apenas uma tecnologia nova, né? Mas aqui, né, durante o congresso, eu estou percebendo discussões importantíssimas, como por exemplo, a gente pode citar o transtorno alimentar, que impacta não só quem convive com diabetes, mas a sociedade de uma forma geral. A gente está vivendo ainda uma pandemia e aquele momento mais crítico da pandemia acabou desencadeando problemas graves e as pessoas ainda não receberam o diagnóstico desses problemas, e a gente precisa falar sobre isso. Acho que a gente está passando por uma nova fase, um novo reajuste, uma nova acomodação de tudo que a gente passou durante a pandemia, agora a gente está se reacomodando. E para a gente encerrar, uma conversa de coleguinha para coleguinha, né? O olhar da gente é um pouquinho diferente quando a gente trabalha com jornalismo e você entra no mundo da saúde, né?
Muda completamente. Eu já passei por todas as áreas, já fiquei no jornalismo anos, vivi o entretenimento, que é algo também durante a pandemia a gente percebeu o quanto o entretenimento é importante para a saúde mental, para a vida das pessoas, né? E aí a gente tem que sair também da nossa bolha, sempre. Verdade, porque a televisão ela chega em lugares às vezes que a internet não chega, e a gente tem esse papel importante para quem trabalha na televisão. Eu saí recentemente, hoje me dedico a falar sobre saúde, mas você passa a olhar para o ser humano de outra forma, né? Porque você fala sobre prevenção, você fala sobre coisas básicas. Às vezes a saúde, a gente coloca a saúde como prioridade, sempre será prioridade, mas às vezes falta o básico. E para falar de saúde a gente precisa do básico. E a gente passa a olhar com um olhar um pouco mais acolhedor em relação a gente não está tão distante da notícia quando você vai para a rua e faz uma matéria avulsa, uma reportagem de um fato que está acontecendo. Você está vivendo ali, você está muito próximo da pessoa. Por exemplo, durante a pandemia eu tive a oportunidade de ir para lugares, por exemplo, falar de diabetes e obesidade dentro de aldeias indígenas. Pouca gente sabe, mas 68% da população chavante, que é uma população indígena de mais ou menos 20 mil pessoas, 68% convive com diabetes. Aliás, tem um projeto bonito que a gente acompanhou, que inclusive a doutora Cláudia Piper, que é a nossa consultora, fez, que é o Educando Educadores, e que também viajou para o interior do Brasil, com comunidades indígenas. Então, assim, eu acho que o nosso trabalho, no fundo, é juntar todos esses pedaços, mas com um olhar um pouquinho diferente do olhar do jornalista comum. Eu acho que sem dúvida. Quando a gente está no meio, é diferente. E aí a gente passa a perceber o nosso papel social. É o papel de trazer luz, né, e mostrar para a sociedade que de fato é muito simples para o médico às vezes falar assim, olha, tem que aplicar insulina, tem que tomar medicação, quando às vezes falta o básico, como água e luz, então não tem geladeira para guardar a medicação. Não adianta. E aí não adianta, então a gente tem que trazer esses retratos sociais para que as pessoas passem a entender um problema de saúde muito além do que apenas um ponto, né? São vários pontos. E a gente está ouvindo falar muito aqui sobre o tratamento personalizado, né? Então, olhar para esse tratamento personalizado e ver o que tem de mais novo que possa ajudar o médico no seu dia a dia de tratamento e o paciente também. Porque, na verdade, são várias pontas importantes aí quando a gente fala de um problema de saúde que é base, né? É básico, como o diabetes, por exemplo, que é uma doença que afeta 16 milhões de brasileiros e a gente conhece todo mundo. Alguém conhece, sempre alguém que tem diabetes. A gente agradece demais, Tom, por ter vindo aqui, bater papo com a gente e dividir tua experiência aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que a gente precisa falar cada vez mais sobre saúde. E se tem uma lição que a pandemia deixou é que a saúde ela precisa ser prioridade, ela precisa ser tratada com essa atenção. E é muito legal saber que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia tem feito um trabalho tão legal, trazendo resultados, pesquisa e tecnologia também, que estão sendo apresentados tudo aqui. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada.